Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um podcast do canal Longidade. Eu sou Morgane Rodrigues, uma das cofundadoras deste canal e vou te acompanhar nesse episódio. O Longidade é um canal digital dedicado a trazer informação sobre a longevidade. Aqui trazemos novidades e assuntos de interesse para serem debatidos com especialistas na área. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre dietas e o comer emocional. Né? Eu acho que de conhecimento de todos que a gente está enfrentando, né, uma onda de obesidade, né? E também isso na população idosa, né? Então, dados brasileiros falam que em torno de 60% das pessoas com mais de 65 anos têm sobrepeso. E quando a gente vai falar de obesidade, isso chega em torno de mais ou menos 20%. Né? Então, é um assunto necessário e sem falar assim, nas questões medicamentosas que a gente usa, né, para essa questão de necessidade de perda de peso ou de obesidade, relacionamento com a saúde, eu acho que todo mundo na vida, né, em algum momento, já fez uma dieta, né, ou conhece alguém que fez uma dieta e sabe de todas essas dificuldades. E para a conversa de hoje, eu estou aqui com a querida Adriele Quinhoneiro, que é nutricionista e mestre pela USP. Ela é cofundadora do Centro Brasileiro de Mindful Eating, professora também de Mindful Eating há mais de 80 anos. Olá, Adriele, seja bem-vinda no nosso canal. Obrigado por estar aqui. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. E professora de Mindful Eating há mais de 8 anos, né? É isso aí. Então, a primeira pergunta, assim, que eu gosto de fazer, eu pergunto, assim, para todos os convidados, né, assim, o que é envelhecer bem para você? É uma bela pergunta, né? A gente pode ir para o lado mais filosófico, né? Mas assim, trazendo algo que está forte para mim agora, Morgane, essa percepção de conhecer como a minha mente funciona. Então, como professora de Mindful Eating, né? Praticante de Mindfulness também, conhecer como a mente funciona e descobrir a minha medida, assim. Vou fazer aniversário na semana que vem, né? Vou fazer 34 anos, então, dessa percepção, assim, como é que eu posso encontrar a minha medida fora, assim, dos desafios da mentalidade da dieta, também fora do mercado de emagrecimento e também fora da pressão estética que as mulheres sofrem, né? E principalmente se a gente está falando de envelhecimento, a gente está falando, assim, dos primeiros fios brancos e depois dos fios brancos que vão povoando a cabeça. Então, acho que envelhecer bem seria parar de seguir outras medidas e encontrar a minha medida, assim. Agora eu tenho vivido mais móvel pelo Brasil, estou no 3º ano, né? Cada 2, 3 meses fico em um lugar. E tem sido muito interessante também pensar sobre as roupas, sabe? Sobre como eu poderia me vestir confortável, né? E como isso poderia. Acho que todo esse faz um processo de como envelhecer bem, assim, do que eu gosto, o que faz sentido, né? Não só na ordem dos pensamentos, mas também do meu coração, da minha fome do coração, né? Uhum, é muito bom. E não, só para te falar que a gente teve no episódio passado, a gente falou sobre essa questão de etarismo e estilo, então eu te convido a, a Vou assistir conferir. o nosso último episódio. Uhum. E já entrando no nosso assunto, assim, com a questão do peso, né? Como que funciona assim a regulação corporal do nosso peso? Não me parece que seja uma coisa assim tão simples, né? Uhum. E aí a gente pode até convidar quem está nos ouvindo a perceber que se a regulação do peso ou o controle do peso fosse algo simples, a gente não teria esses dados tão preocupantes ou essa onda tão preocupante, né? Quando a gente pensa em regulação do peso, eu acho que fica muito forte essa ideia de é só sobre o que eu como e quanto eu gasto. Quando a gente olha para a ciência, pesquisadoras e pesquisadores que estão trabalhando com a regulação do peso descrevem 3 principais mecanismos de regulação, né? E mesmo esses 3 mecanismos, eles não são capazes de explicar na íntegra como funciona a regulação do peso. Então, acho que é importante que, para quem está ouvindo a gente, né, começar a desconfiar de ser algo simplista ou matemático, como uma conta. Eu vou diminuir tantas calorias, ao final de tanto tempo eu vou ter perdido tanto peso ou ganhado tanto peso. Não é essa a questão matemática. Talvez a gente perceba isso na nossa casa, na nossa família. Pessoas que comem parecido com a gente, se movimentam parecido e têm pesos completamente diferentes, né?
Uma outra coisa, assim, dentro desses mecanismos, a gente conhece o set point do peso, que é esse número lá no hipotálamo que vai falar o nosso peso. A gente sabe pouco sobre ele, mas aos poucos a gente vai percebendo que o ganho de peso ao longo do tempo, que vem, por exemplo, do comportamento de dieta, faz uma regulação, uma alteração nesse set point do peso. Então seria algo assim, o buraco é bem mais embaixo, a gente poderia dizer assim. Se fosse simples, todo mundo, quando colocou na cabeça, né, pensando no hipotálamo, não é um número que a gente escolhe, é o nosso cérebro que escolhe. Tem uma influência genética e tudo mais. Mas se fosse apenas isso, a gente poderia, não, eu quero pesar tal, ou sabe quando fazem aquela conta do peso ideal? Parece que chegou a idade adulta, todo mundo recebe a conta do peso ideal que fica perseguindo a vida inteira. Então, não está sobre o nosso comando, acho que é super importante e às vezes desolador também ouvir isso, né? Porque a gente está escutando a vida inteira de que você está no controle do seu peso. Basta fechar a boca e malhar, basta ter foco, força e fé, né? Ou que peso é a mensuração mais importante de saúde, né? E por que é tão difícil a gente fazer dieta, né? Eu acho que no início, assim, as primeiras dietas, elas acabam funcionando, né? Mas chega um ponto que parece que elas param de funcionar, né? E eu acho que também isso é um desafio, né, para a população mais idosa, né? Porque eu acho que no idoso, assim, tem muito essa questão que nem se falou de relação com a saúde, né? Muitos precisam mesmo, porque tem outros problemas de saúde associados, né? E eu acho que para as mulheres também tem essa questão da menopausa, tudo isso é envolvido, né? Como que a gente olha para isso? A gente pode partir de um ponto de que é tão difícil fazer dieta, porque as dietas como a gente conhece hoje, né, elas são incompatíveis com a vida a longo prazo. A gente começa por aí. Eu posso pensar em dieta como um cardápio, né, com certos horários para comer, a quantidade, mas eu posso pensar também de dar uma segurada, de excluir grupos alimentares, todos esses processos. Quando eu faço isso, a dieta é quase como se ela não desse conta da nossa relação com a comida. Por isso que de tempos em tempos a gente está do outro lado da dieta, que a gente sabe como exagero ou descontrole. Então, assim, e aí a gente pode começar a questionar juntos se as dietas não funcionam para tantas pessoas, será que é um problema nosso que não conseguimos fazer dieta? Ou será que existe um problema no método de fazer dieta? Eu acho um ponto muito importante esse que você citou da saúde, porque faz um tempo que a dieta ganhou esse rótulo de fazer dieta é cuidar da saúde. A gente pode até debater isso um pouquinho hoje, o que a ciência tem trazido. E acho uma pergunta importante: o que realmente é saúde? O que realmente é comer saudável? A gente tem, às vezes, definições de saudável muito restritas e muito categóricas, assim, que não são capazes também de abarcar, por exemplo, a diferença entre as pessoas. Eu gosto de pensar que comer saudável é comer uma comida que é gostosa na boca, faz bem para o corpo, é bom para quem produziu e é bom para a natureza também. Então, só aquela lista de ingredientes ou só aquelas informações nutricionais, elas não vão ser capazes de dizer se aquele alimento é saudável ou não. E trazendo esse ponto da menopausa, eu acho que é um ponto muito interessante. Estava até fazendo uma atualização aqui da revisão de literatura, né, científica, de perceber que quando a gente olha para a menopausa, tem 2 pontos importantes. Quando a gente olha para a ciência relacionada à menopausa, tem muito esse olhar centrado no peso. Fala muito do ganho de peso na menopausa. E aí, o holofote é colocado para esse lugar. Por quê? Porque a vida inteira, inclusive na menopausa, a gente está associando o peso como piora da saúde. Hoje eu até estava visitando um artigo, lendo ele, contando o quanto a perda de peso na idade adulta é preditor de risco de fraturas. Mas por quê? Como a gente tem um olhar muito centrado no peso e até assim uma fobia, a gente tem várias coisas para falar sobre isso, pressão estética, gordofobia,
Quando a gente olha para o peso, eu não tenho noção de como lidar com o ganho de peso. Então a gente coloca essa lente, procurando qual é o problema do ganho de peso. Quando, na verdade, a gente vai perceber. E aí, quando a gente fala em perda de peso na vida adulta com risco de fraturas, esses dados não chegam para a população também. Então é importante a gente, primeiro, quando a gente está falando de pesquisa e de menopausa, quem sabe tirar esse filtro e entender qual que é o impacto do peso, ou seja, o ganho, ou seja, a perda de peso, para as mulheres que chegaram na menopausa. E aí, porque isso vai ajudar com que a gente cuide melhor. Se eu tive perda ou ganho, por exemplo, ganho de peso, como é que eu vou cuidar melhor de mim no envelhecimento ou na menopausa? E também um outro lado, vamos supor que está lá descrito revisões sistemáticas que bateu o martelo que o maior peso está associado a risco, que é o que a gente mais vê na ciência, risco cardiovascular e tudo mais. O que acontece quando a gente indica para mulheres na menopausa a perda de peso? O que a gente vai ver? Efeito sanfona, que às vezes está muito ligado com aumento de risco de diabetes tipo 2, piora da apneia do sono e também diminuição de risco de vida. Então a gente pode olhar tanto para a ciência com esse olhar ou lúcido ou tirando esse olhar centrado no peso, como também entendendo, o peso é um fator de risco, só que eu não posso parar aí. O que acontece quando eu recomendo que as mulheres em menopausa elas percam peso? E uma outra coisa, né, que eu queria adicionar, Morgana, é a gente está pensando em mulheres na menopausa. Quantos anos faz que essas mulheres estão presas no ciclo das dietas? Talvez a gente está pensando aí de mulheres que estão 50, 40, então 4 décadas presas dentro do ciclo das dietas. E aí chega na menopausa, tem ainda essa capa ainda maior, porque menopausa é um momento em que você vai ganhar peso, que vai ter acúmulo de gordura na região abdominal. E como é que fica, né, a saúde real dessas mulheres, né? Nossa, não muito interessante, né? E aí, entrando ainda nessa questão de dieta, que você já falou que a gente não controla o nosso peso, né? Que ele é muito complicado, não é tão simples assim, né? E eu acho que até qual é a consequência, né? Qual é o impacto disso, ou na nossa saúde, ou até na questão na regulação do peso, dessas tentativas realmente de fazer dieta, né? Eu acho que isso entraria até como uma das barreiras, né? De você seguir essas dietas a longo prazo, né? Como que você vê isso? Eu tenho empiricamente, assim, eu feito uma bula de efeitos colaterais das dietas. Além da ciência que vem mostrando que as dietas não funcionam, né? 95% das dietas não funcionam, 1/3 das pessoas ganham mais peso do que perderam. Então a gente tem dados já da ciência que vai mostrando isso. Mas dentro do consultório, nesses 8 anos de trabalho, eu tenho feito essa bula, tanto no consultório quanto nos cursos também. E eu percebo que a tentativa de fazer dieta, ela leva ao ganho de peso a longo prazo, a gente já está falando sobre isso. Ela leva uma culpa muito grande com a comida, um cansaço mental de tanto ficar pensando que precisa emagrecer. As pessoas, elas não têm mais permissão para comer alimentos que elas gostam. Às vezes elas comem rápido demais quase para que se escondam delas mesmas que elas estão comendo esse alimento, ou também elas comem escondido de outras pessoas. Então imagina, você já viveu décadas da vida, ou já está nesse momento da vida e você se sente culpada de comer coisas que você realmente gosta, né? Uma outra coisa é pensar o quanto de dinheiro a gente gasta com a indústria da dieta e o mercado do emagrecimento. A gente pode colocar isso, né, na ponta. Existe um processo de frustração. Então, a gente está falando, mulheres na menopausa, por exemplo, 40, né, 4, 5 décadas fazendo dieta, acumulando uma frustração muito grande. Então, esses processos, eles vão sendo muito desafiadores ao longo prazo. É como se eu tivesse coletando efeitos colaterais de algo que eu estou fazendo por muitos anos. Então, não só a gente pode perceber que as dietas não funcionam, mas que elas têm uma série de efeitos colaterais. E acho que um ponto importante também, Morgana, é que
Quando a gente pensa em não dieta, isso assusta as pessoas. Uhum. Por quê? Porque a nossa experiência de não dieta é o descontrole. É o lado do pêndulo. Ou eu estou controlando aquilo que eu como, ou eu estou comendo tudo que eu vejo pela frente. E quando a gente usa, às vezes, termos como antidieta, não significa esse descontrole. Significa conhecer os efeitos colaterais das dietas, perceber que a longo prazo isso não está funcionando. Né? A gente tem o Global Burden of Disease de 2011, que fala que nos últimos 33 anos, nenhum país conseguiu reduzir as tendências de sobrepeso e obesidade. Tá? Então, assim, o que a gente está fazendo não está funcionando. E está levando uma série de efeitos colaterais. Um outro ponto é, baseado nisso, como eu cuido da minha saúde? Como é, por exemplo, que eu percebo o que é fome e saciedade? Eu gosto de brincar com o pessoal, às vezes, nos grupos, que é assim, e aqui, né, pensando em vocês como cofundadores, quantos esfíncteres a gente tem no corpo, né? Mais de 43. Imagina um corpo sábio que está regulando 43 esfíncteres enquanto a gente está conversando aqui nesse podcast. Então, é um corpo que ele merece, assim, a confiança quando o assunto é fome, saciedade. Mas com esse ciclo das dietas, a gente parou de confiar nessa sabedoria do corpo. A gente sempre acha que o corpo não é confiável, né? Ah, não, eu não vou ter chocolate em casa, porque se eu tiver, eu vou comer tudo que eu vejo pela frente. Quando, na verdade, comer todo o chocolate é justamente porque ele está na lista de proibidos. Então, coloquei ele num pedestal. Quando eu falo de saúde ou o não dieta, é realmente encontrar uma relação mais saudável com a comida. Tá? Encontrar essa medida do corpo. Tá? Muitas pessoas que começam a prestar atenção no gosto da comida, nessa história que acontece na boca, se surpreendem. Nossa, mas eu achava que esse era meu alimento preferido. Eu nem gosto disso aí. Ou, por exemplo, outros alimentos que falam, nossa, quando eu comi, e geralmente é assim, né? Arroz, feijão, comidas muito brasileiras. Nossa, esses dias eu comi um prato de arroz, feijão, e meu corpo respondeu que era exatamente isso que eu estava precisando. Então, o nosso corpo é confiável. Acho que a saúde, nesse sentido, tem retomar essa confiança no corpo, né? Uhum. E onde entra nisso tudo o comer emocional, né? Porque eu acho que isso tem um impacto grande, nessa questão, nessa dicotomia que você está falando ainda, dieta, não dieta, vontade de perder peso, esse ciclo todo aí. Onde entra esse comer emocional e como é que a gente lida com isso? Uhum. O comer emocional, podemos olhar para ele como quase como algo que dê suporte à dieta, sabe? Porque, não, eu como muito emocionalmente. Eu como porque eu tô feliz, porque eu tô triste, né? Então, eu preciso me controlar. Eu acho que a dieta, ela entra como uma maneira de lidar com o comer emocional. Quando, na verdade, o fato da gente ter alimentos proibidos piora o comer emocional. Porque se a gente for perceber, a lista de alimentos proibidos, ela é assim, ó, com os alimentos que a gente come emocionalmente. E aí, um ponto importante é que quando a gente fala de comer emocional, o que é importante a gente saber? Que eu, você, todas as pessoas que estão aqui nos ouvindo, somos um conjunto entre pensamentos, sensações do corpo e emoções e sentimentos, usando aqui como sinônimos nesse caso, né? Quando a gente chega para comer, é esse conjunto que interage. Então, toda vez que eu como, isso vai impactar nas minhas emoções. Né? Toda vez que tem uma emoção, então isso vai impactar na maneira como eu escolho a minha comida. Então, comer é naturalmente reconfortante. Não tem nada de errado com isso. O desafio entra aí, quando a gente olha para o comer emocional, na verdade, ele é uma consequência. Qual que é o real desafio? Como eu cuido das minhas emoções? E agora a gente tem escolas mais trabalhando com inteligência das emoções para as crianças, para adolescentes, mas a gente não aprendeu sobre isso, né? Não, não. Vamos aprender depois, né? E aí, e se a gente for pensando, conforme a gente vai vivendo mais tempo, como é que fica as nossas emoções com os desafios que vão surgindo? Do nosso corpo, do nosso coração, né? E o comer emocional, ele vai ganhando, às vezes, mais espaço justamente porque a gente não aprendeu a cuidar das nossas emoções. Então, geralmente, quando tem algumas emoções que elas são mais... A pessoa gosta mais que elas estejam presentes, né? Felicidade, entusiasmo. Mas quando tem tristeza, luto,
Essas são emoções não muito permitidas. E aí, quando a gente tem essa relação com as emoções, o que acontece? Quando a emoção se apresenta na nossa vida, ela encontra uma porta fechada. Eu não sei reconhecer a emoção, eu não sei nomear e eu não sei como cuidar dela. E ela é natural. A tristeza é tão natural quanto a felicidade, o entusiasmo é tão natural quanto a frustração também. E aí eu gosto de fazer essa ligação de que o comer emocional é como se fosse esse correspondente interno. Já que eu não tenho uma maneira de cuidar das emoções, o que acontece? Isso vai se traduzir em comer emocional. Então, o comer emocional, ele é um pedido, talvez um grito, né? Para que a gente aprenda a cuidar das nossas emoções. A comida, as compras, né? O abuso de substâncias, às vezes eles têm sido a nossa maneira de lidar com as emoções. A comida é com a nossa melhor amiga. Estranho seria se ela não fosse. A gente aprendeu alguma coisa que funciona ali naquele momento. Apesar de não ser algo que realmente cuida ali do que a gente realmente precisa. Mas então a gente pode perceber que o comer emocional nada mais é do que um grito de honre a sua raiva, honre a sua tristeza, honre o seu luto, o seu fechamento de ciclos, né? Então, honrar as emoções vai fazer com que naturalmente o comer emocional, né? Ele fique nesse lugar natural. Toda vez que eu como, imagina que eu, sei lá, comi o cuscuz da minha mãe. Vou querer que ele não fale, ai, que quentinho no coração de saudade. Não tem como a gente fingir que isso não está presente ou que isso não é importante, né? E como é que a gente lida, por exemplo, assim, eu preciso perder peso, ok? Eu tô com um problema de saúde, foi me pedido que eu preciso emagrecer, ou muitas vezes isso até tá ligado assim a questões estéticas, né, que você falou, né? Como que a gente lida com isso? Porque isso vai vir, né? Independente de qualquer coisa, isso é muito forte, né? Como que a gente trabalha com isso? Você sabe que esse é um tema polêmico, né? Já entrando aqui nesse tema bem polêmico, né? Acho que a gente pode resgatar o que acontece com a nossa saúde quando a gente tenta perder peso. Então, assim, ó, talvez a gente possa escarafunchar qual é o real pedido. Quando eu vou num consultório, quando alguém da minha família fala, né, ai, perca peso, ou vem assim uma exigência, um pedido de perda de peso, qual é o real pedido? Talvez o pedido pode ser que você seja o mais saudável que é possível para você, que você viva melhor, que você tenha qualidade de vida. E aí a gente pode lucidamente perceber, engajar no ciclo das dietas não vai levar para esse lugar. Por exemplo, a gente está pensando, vamos falar no caso específico, diabetes do tipo 2. Tá? Existe essa recomendação, não coma açúcar, né? Como se fosse a recomendação mais simples da vida, não coma açúcar. Isso é super desafiador. E aí, a gente pode perceber, por exemplo, que a diabetes do tipo 2, ela tem uma sabedoria externa. O corpo está ali reagindo àquela etiologia daquela condição clínica. Como é que a gente pode ajudar o corpo a lidar com isso? Se eu tento restringir só o açúcar sem ter habilidades para fazer isso, o que eu vou encontrar? O pêndulo. Tô cortando açúcar e fui no Dia das Mães, que a gente tá gravando esse episódio mais perto do Dia das Mães, né? Aí, quando eu vou no Dia das Mães, eu como tudo que eu vejo pela frente. E aí, a minha glicemia é super impactada. Então, o que a gente vê? Que ao tentar perder peso, né, por exemplo, ou regular esse peso por tirar o açúcar, isso faz com que a glicemia ela seja impactada. Tá? Então, esse movimento pêndulo, ele impacta muito a glicemia. Então, a gente poderia encontrar esse real pedido e falar como eu posso viver melhor? Então a gente está falando de movimentar o corpo, de deixar o corpo mais móvel, né? E a gente está falando isso independente do peso. A gente está falando em diminuir o tempo sentado. A gente sabe, por exemplo, tem um artigo muito interessante que saiu, que diminuir o tempo sentado ajuda na regulação da glicemia. Que a prática de meditação, mindfulness, ajuda na regulação da glicemia. Nem estou falando de comida.
Então, a gente pode perceber o que realmente funciona, tá? Então, acho que a sugestão aqui seria: escute o pedido por trás da perda de peso. Quero ser mais móvel, quero me sentir melhor, quero não ficar dormindo sentada porque eu comi muito tarde, e aí estou sentindo refluxo. Então, assim, qual é o pedido? E quais são os reais recursos que vão te levar para esse lugar? Tem uma professora muito interessante que trabalha, uma nutricionista que trabalha junto com uma médica nos Estados Unidos, que trabalha com cuidado do diabetes do tipo 2, sem necessariamente ser peso centrado. Então, eles percebem uma melhora muito interessante. Por exemplo, quando treinam essa consciência do corpo, a gente chama isso na ciência de interocepção, ou seja, a minha capacidade de reconhecer os sinais do corpo, as pessoas conseguem perceber hiper e hipoglicemia. E aí elas usam, por exemplo, a aferição, né, da glicemia como uma maneira de confirmar aquela informação que ela percebeu do corpo. Então, é como se você entrasse... Então, assim, quando a gente fala de cuidado ou de não dieta, não quer dizer que a gente está soltando todas as informações importantes sobre as condições clínicas, sobre as etiologias, quer dizer que a gente está usando essas informações ao nosso favor. E quando a gente olha dessas informações dentro do mundo das dietas, elas não têm sido utilizadas ao nosso favor. Ela é utilizada para aumentar a polícia da comida. Fica controlando, né? Ok. A gente está quase chegando ao final do episódio, mas eu acho que eu não podia deixar de te perguntar, né? A questão do mindful eating, né? Primeiro, assim, o que seria isso e como você usar isso a seu favor, né? O mindful eating, talvez assim a gente possa perceber que é uma maneira, uma habilidade de me relacionar com a comida de uma forma diferente. A gente pode ir para o lado filosófico de como seria a sua relação dos sonhos com a comida. A cultura da dieta nunca vai te entregar essa relação dos sonhos. Mas a habilidade de comer consciente, que pode ser uma tradução do mindful eating, pode te deixar mais perto disso. Quando a gente fala de mindful eating, a gente está falando de reconhecer, por exemplo, qual que é a nossa fome física, quais são nossas sensações de saciedade, do que o nosso corpo precisa, o quanto de, por exemplo, se eu como carne, né, o quanto de carne meu corpo precisa. E deixar com que o corpo se regule nisso. Eu acho muito interessante que recentemente eu escutei no curso assim: nossa, essa semana meu corpo estava pedindo fruta todos os dias. E aí a gente tem uma recomendação de saúde, por exemplo, coma frutas, verduras e legumes 5 ao dia, 9 ao dia. E a gente tenta fazer isso e, assim, falha copiosamente nisso. E quando a gente começa a escutar o nosso corpo, a gente vai perceber que ele vai pedir essa variedade. Nosso corpo não vai querer arroz e feijão todos os dias, assim como não vai querer lanche todos os dias, nem pizza todos os dias, nem fruta todos os dias. Ele responde à temperatura lá fora. Então, a gente pode pensar no mindful eating como essa habilidade de reconhecer o contexto que a gente está vivendo, o nosso corpo e também o tempo lá fora, as pessoas que eu convivo. Imagina que minha família tem fome de jantar às 9 da noite. Só que eu tenho fome de janta às 6:30. Como que eu lido com isso? Então, são esses recursos que a prática do mindful eating vai oferecendo para a gente. E como é que a gente pode começar? Esse episódio já é uma prática do mindful eating. Então, quando a gente questiona a mentalidade da dieta, a gente começa, mas se eu não vou seguir, se eu não vou me basear pelas 2 colheres de arroz, 1 colher de feijão, bife do tamanho de uma prato e um pires de salada, por onde eu vou seguir? Então, eu posso começar a checar no meu estômago, perguntando, como é que eu tô com fome agora? É uma fome avassaladora, uma fominha, né? Uma fome que, sabe aquela fome que fala que é um tempero especial? Então, eu posso começar a trazer, né? Aqui a gente tem, agora as redes sociais, elas vão ajudando a gente também, assim, no Spotify, em todos os lugares. A gente tem essas práticas guiadas, tanto de mindfulness quanto de mindful eating, né? Para que a gente possa começar a se aproximar dessas práticas, né? Os áudios, eles podem ser importantes nesse início para a gente aprender esses recursos. Mas talvez para quem está aqui, o primeiro passo seja começar a questionar esse comportamento de dieta. Ou começar a questionar esse ponto centrado no peso. Perceber assim, quanto tempo faz que você está querendo perder peso?
O que você aprendeu nessas últimas 5 décadas que realmente funciona para te levar em direção à saúde? Se a gente tivesse 5 décadas de uma profissão, né, Morgana, a gente seria considerada uma super especialista, né? E aí, às vezes, Verdade. as dietas fazem a gente perder tanto tempo. A gente tem 5 décadas e não faz a mínima ideia de como ir em direção à saúde. Verdade. Bom, Driele, o assunto está super interessante. Eu acho que a gente poderia seguir conversando ainda por mais, sei lá, meia hora, uma hora. Mas nós estamos finalizando hoje. Eu queria muito agradecer. Hoje nós conversamos sobre dietas e o comer emocional. E Driele, como que as pessoas te encontram, assim, se elas quiserem discutir mais sobre isso? Uhum. Então eu tô nas redes sociais, no Instagram, né? Vocês me encontram pelo @nutricionista_antidieta. Então já começa polêmico Já esse começa a polemizar aí. polemizar aí, né? Eu também tô no aplicativo gratuito que chama Insight Timer, onde tem várias práticas de suporte para quem quiser iniciar esse pausas no dia a dia com mindfulness ou também experimentar as primeiras práticas do comer consciente. Ok, a gente vai deixar também essas informações aqui no final do nosso podcast. E aos nossos ouvintes, lembre-se de se inscrever no nosso canal e acompanhar o Longidade nas redes sociais para ficar informado e desenvolver uma longevidade com mais saúde e qualidade de vida. E não deixe de deixar os seus comentários também aí embaixo, o que você achou do episódio de hoje, né, as suas dúvidas e também sugestões, né, de assuntos e pessoas que vocês gostariam de ter aqui no canal. E nos vemos no próximo episódio. Até mais!